Está aparecendo aí na sua tela. Na verdade, trata-se da primeira parte. E já no início, o Herman, ele faz tudo aquilo que eu fiz no meu livro e venho fazendo aqui no canal. Ele vai mostrando como há uma diversidade sobre a figura de Jesus, sobre a sua imagem, como os acadêmicos vão reconstruindo o seu próprio Jesus, o Jesus de acordo com as suas interpretações, com as suas conveniências, com os seus interesses. Muito antes do Bart Ehrman, o autor chamado Albert Schweitzer, um teólogo liberal, fez uma crítica estrondosa às buscas do Jesus histórico. E ele já apontava naquela ocasião, ali nos idos de 1906, início do século XX, que, na verdade, este Jesus histórico, que a modernidade, que o Ehrman e outros defendem, ele nunca existiu. Ele é um produto da mente moderna. Na verdade, eles querem forçar a existência de uma figura que somente no texto está envolvida dentro de uma dimensão histórico-cultural de relações intra-religiosas, políticas e econômicas. O próprio Ehrman mostra que a minha crítica à metodologia e à hipótese do Jesus histórico, ela tem fundamento, que ele vai dizer, olha, uma espécie de proto-marxista. Proto-marxista. E, aliás, ele nunca deixou de ser um proto-marxista, porque Jesus histórico é um projeto marxista. Vamos ler aqui o que diz o John Dominic Crossan no seu livro, que todos, na verdade, conhecem, tá? Jesus histórico. Confira aí, senhor Chevitarese e os demais amigos, página de número 27. Ele está falando das pesquisas do Jesus histórico, dos critérios e métodos. Ele já tinha inaugurado o Jesus Seminar. Olha o que o John Dominic Crossan vai dizer. Abre aspas. Essa impressionante diversidade, no entanto, é considerada um motivo de vergonha no mundo acadêmico. É impossível evitar a desconfiança de que a pesquisa do Jesus histórico é um campo em que se pode fazer teologia e chamá-la de história, ou fazer autobiografia e chamá-la de biografia, sem correr grandes riscos. Fecha aspas. Eu ainda vou tentar achar as evidências que o Ehrman diz que tem sobre Jesus. Vamos lá. Apesar dessa variedade de opiniões, há vários pontos. Olha o que o Ehrman vai chamar. Preste sua atenção, senhores. E por isso que eu digo que o Ehrman não é referência absolutamente para um debate que se pode chamar científico, antropológico, sociológico, historiográfico, seja lá como você quiser, sobre Jesus histórico. Porque o Ehrman, ele produziu, eu não vou nem chamar de revisão bibliográfica, porque a pesquisa do Jesus histórico evoluiu. Ele apenas entrou na corrida para vender livros. Entende? Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Apesar dessa variedade de opiniões, há vários pontos de consenso, praticamente todos os estudiosos em antiguidade. Vamos ver, quais são os pontos de consenso? Sabe qual é o único ponto de consenso entre eles? É que Jesus existiu. Então é preciso dizer que Jesus histórico é uma figura real, ainda que seja divinizada, entende? Para retroalimentar a tradição fundante de um Jesus da fé. Mais uma frase do Crossan falando dessa pesquisa. Abre aspas, página de número 17 do livro Jesus Histórico. A pesquisa do Jesus histórico se tornou uma piada sem graça. Fecha aspas. Olha, ele foi, com o Robert Funk, o criador do maior seminário sobre Jesus. Só a diferença é que ali só tinha autores que acreditavam na existência de Jesus. Cada um com seu Jesus. E conseguiu trazer uma extensão desse circo patético que é chefiado pelo Chevitarese no Brasil. Passa-se a ideia de que o Jesus histórico, tal como é o Jesus da Bíblia. Você está conseguindo entender? É o Jesus narrativo e não é.
Tanto que se tentou construir aqui no Brasil, através da orientação do Chevitarese, o chamado Evangelho Q. Beleza? Ó, aí, olha o que ele vai dizer, que na segunda edição do livro, ele escreveu uma dedicatória devastadora aos misticistas da sua época. Erma, é verdade, mas também aos defensores do Jesus histórico, tal como a modernidade defendeu. Ao ponto dele dizer que o Jesus que for criado posteriormente, que a geração futura criar, será sempre um Jesus de acordo com a sua ideologia. E, portanto, não é Jesus nenhum histórico. Tá lá. Ele está criticando justamente os Jesuses que postulam histórico. Então, peraí, Erma. Por você que defende, eu acho que não tinha como você entender Erma, porque nem Erma entendeu Albert Schweitzer. Ok? Olha aqui, ó. Página de número... Ó, vamos conferir. Olha aí para você conferir no teu trabalho. Página de número 11. Quanto mais intenso o amor ou o ódio, mais realista é a figura produzida. Então Jesus está sendo produzido. Por isso, gente, é que melhoraram Jesus. É por isso que o Chevita disse, Jesus nunca foi lido como um Che Guevara. Mentira, ele foi lido como um Bin Laden. Me refute, Chevita. Pois também, veja, pode-se escrever uma vida de Jesus e as maiores delas são escritas com o quê? Com ódio. Como o quê? Olha quem ele vai apontar. A de Reimarus, o fragmentista de Wolfenberg e o de David Friedrich Strauss. Eu acho que eu estou tendo que ensinar o Erma a ler A Busca do Jesus Histórico. Olha, não era tanto ódio à pessoa de Jesus, quanto ao nimbo sobrenatural com que era fácil envolvê-lo, e com o qual ele foi fato envolto. Eles estavam ávidos por retratá-lo como verdadeiro e puramente humano. Humano. De despilo das vestes de esplendor. Então, o que ele está criticando não é miticista nenhum. Ele está criticando é a busca do Jesus histórico. Este ódio afiou sua visão histórica. Eles deram um avanço ao estudo do assunto maior do que todos os outros reunidos. Não fosse pela ofensa em que incorreram, a ciência da teologia histórica não estaria onde está hoje. Croissant disse isso. Onde que o Alessandro está errado? Hein? Acabei de ler, é só voltar à live. Onde ele está criticando miticistas. Página 14. Ele vai falar dos evangelhos aqui na página 13. Viu que eu não precisei nem abrir para dizer as páginas. Olha, presta atenção. Olha aqui, hein? A segunda dificuldade, ele está falando das fontes que o Herman diz que prova a existência de Jesus. O Herman podia ter citado isso, mas não vai citar. São desonestos. Olha aqui, ó. A segunda dificuldade relativa é as fontes. É a ausência de qualquer fio de conexão no material que nos fornecem. Vamos ver quais são esses materiais? Enquanto os sinópticos são coleções de passagens, olha agora o que ele vai fazer. Ele abre um parênteses, no melhor senso histórico da palavra. Por que o Erma não citou isso? Vamos continuar. O Evangelho de João, como registra em suas palavras de encerramento, apenas professa fornecer uma seleção de eventos e discursos. A Academia do Jesus Histórico, senhor Erma, e os seus defensores, não aceitam, já defendeu, já é postulado que o Evangelho de João não tem nada de histórico, muito menos ações. Mas vamos continuar. Olha o que ele fala das fontes sobre o Jesus histórico, que ele já disse que não fornece conexão. Destes materiais, podemos apenas ter uma vida de Jesus com aberrantes lacunas.